Oiê, como eu prometi, tô aqui. De novo eu falo, não precisa acreditar em nada do que eu vou falar, experimenta. E se ao experimentar, você sentir que deu certo, se esbalda. Se esbalda porque é assim que a gente se sente. Cheio, repleto e transbordando para poder passar. A educação sistêmica ela é um braço da constelação familiar. As premissas são as mesmas, as 3 leis. Eu não sei se você conhece, mas Bert descobriu, e não criou, descobriu 3 leis. Eu fiz a ressalva dele não ter criado, porque Bert mesmo informa que ele não criou, as leis existem. E ele fala que se você conhecer ou não conhecer, elas interferem na sua vida. Se você aceitar ou não aceitar, elas interferem na sua vida. É como a lei da gravidade. Eu posso dizer que eu não concordo, mas ao jogar um papel, qualquer coisa no chão e ela cair, eu provo que ela existe. E Bert fez vários exemplos de comprovação dessas leis. E as leis são a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Em suma, de forma breve neste vídeo, eu digo que a lei da ordem fala que cada um que chegou antes tem precedência sobre o que chegou depois. Óbvio, quem chegou antes e quem chegou depois. E a gente não pode modificar essa ordem. Ela interfere no nosso dia a dia. Que às vezes a gente quer mudar de lugar com o anterior. Às vezes eu quero ocupar o lugar daquele que veio antes. E isso dá um emaranhado para a nossa vida. Outra lei é a lei do equilíbrio. Entre iguais existe um equilíbrio, onde eu dou e recebo na mesma proporção. E se por algum motivo eu der mais do que eu recebo, ou receber mais do que eu dou, o desequilíbrio acontece e as relações tendem a não ficarem satisfeitas. Então, no exemplo rápido, se uma mulher dentro de casa trabalha mais que um homem dentro de casa, a doação dela sendo maior, esse homem não aceita essa mulher que está dando tanto, ele não está conseguindo, ele fica em débito. Então, é um exemplo das possibilidades que pode ter na lei do equilíbrio. E por fim, a lei do pertencimento. Cada um pertence a um papel, a um lugar. E esse lugar deve ser respeitado. Então, se eu estou no papel de mãe, é o meu papel. Eu não posso ter o papel de filha diante do meu filho. Eu sou mãe. E aqui, nesse movimento de educação, eu quero deixar claro sobre um papel do professor. O papel de apenas aquela atividade que você desenvolve. Então, isso foi muito importante para mim. Compreender que eu sou apenas a professora. Porque o professor tende a pegar para si a vontade de querer ser mãe, mas o papel de mãe é insubstituível. Eu nunca vou poder querer substituir o papel de uma mãe do meu aluno. E isso é sofrido para ele, quando por algum motivo eu tento fazer na melhor das intenções, eu tento fazer, ele sente. E ele não vai aceitar. E ele não vai aceitar e eu vou ser penalizada, eu vou sofrer com isso, porque o peso vai ser muito grande. Porque além do meu papel de mãe, eu tentar ser, e professora, mãe dos meus filhos, eu tentar ser a mãe de outro, isso pesa para mim, porque eu não vou dar conta. Então às vezes a gente adoece, a gente entristece, a gente fica... Então essa movimentação de estar fora do lugar rende cansaço, exaustão para as professoras ou para os profissionais da área de educação. Então hoje o que eu quero falar é sobre isso. Você está no seu papel? Você está de fato olhando o seu aluno dentro da sua alçada? Você é só professora dele? Ou você está querendo ser a mãe dele? Olha para a mãe dele com muito respeito. Ela é a mãe perfeita para aquele aluno. Não dá para a gente tentar mudar a mãe. Não dá para mudar minha mãe, não dá para mudar a mãe dos meus filhos, que sou eu, não dá pra gente mudar. Como não dá também para eu menosprezar a mãe de um aluno. Ela é a mãe perfeita para ele. E aí, nesse movimento de olhar com respeito, dignidade a quem é de direito, aos pais dele, eu volto para o meu lugar e eu fico mais leve.
Tenta olhar para o seu aluno, independente do que ele aconteça. Não importa se a mãe dele não está ficando muito com ele, não importa se a mãe dele delega ou terceiriza a atividade que poderia ser dela. Não cabe a você o julgamento. É a mãe certa para ele. Você talvez não aguentasse ter uma mãe daquela. Ele aguenta. É a mãe dele. Então, quando você consegue distanciar sem julgamento aquela história, o aluno te reconhece e você cria mais força. Seja apenas a professora. Isso já é grandioso. E quando eu falo sim, apenas, eu não quero dizer simplesmente, porque essa profissão é extremamente honrosa. Quando eu digo apenas, eu quero dizer só essa função. Não seja coordenadora, não seja diretora, não seja a mãe desse aluno. Seja apenas a professora. Esse é o papel, esse é o melhor papel. E você vai ficar mais leve se você conseguir desvincular. A mãe dele é a melhor mãe para ele. Beijo. Tchau.